Meu amigo, o Flamengo virou tetra e o Rio de Janeiro enlouqueceu. Veja a festa e a repercussão do título. Eita! Caramba, pesada, viu, Léo? Pesada demais. Tinha que mudar teu nome. Bruno Henrique Reis da América. Carará. Quem tem mais, tem 3. Ou tetra. Aí vocês escolhem aí, vocês que sabem aí o que vocês fazem aí. Tetra ou 3, tá tudo certo. Que honra, irmão. Que honra. Obrigado por tudo. Vambora, caramba. É nóis, pô. O Samulino, a gente pode falar tudo o que quiser do Samulino com bola, de fato, depois da convocação dele, e de novo, eu repito, falei na época, fui xingado por parte do torcedor do Flamengo, dizendo que eu só falo mal do Flamengo e tudo, mas a convocação do Samulino, ela é inexplicável para quando aconteceu, não tinha nenhum cabimento, ele não mereceu ser convocado naquele momento, e não sei se coincidência ou não, depois da convocação o Samulino nunca mais conseguiu fazer nada com bola. Mas o comprometimento do Samulino sem bola, talvez o Samulino seja o cara que mais dê combate no Flamengo, inclusive mais do que o Saul, mais do que o Jorginho, mais do que o Pulgar. E acho que o pensamento do Felipe foi, o Alan está numa fase excelente, o Kelvin apoia muito bem, então eu vou botar o Samulino ali, porque se eu exigir o Cebolinha fazer... Quer números? Três desarmes, de 3 tentativas ele roubou 3, e de 12 duelos ele ganhou 9. Então, a cabeça do Felipe foi assim, eu não tenho energia suficiente do Cebolinha. Se eu botar ele para ajudar o Alexandro, eu vou perder ele na frente e não vou ter um cara que combate como o Samulino. Então, por isso ele começou o jogo com o Samulino. Decisão muito acertada. Eu errei, eu achava que ele ia começar com o Cebolinha. As outras eu achava que ia ser assim e foi. Danilo no lugar do Léo Ortiz e Carrascal no lugar do Luiz Araújo. Que tinha ali uma certa de uma dúvida e tudo. Mas o do Samulino acabou que o Felipe meio que me surpreendeu e a decisão no fim foi bem acertada. O Samulino fez um ótimo primeiro tempo. Menos com bola, mais no sistema coletivo, né, no funcionamento do time. E depois, quando ele botou o Cebolinha na reta final do jogo teve uma participação muito importante. Né? Ele desafogou o Flamengo várias vezes, sofreu 2 faltas aqui na esquerda, criou a jogada lá que sofreu a falta, bateu a falta, quase que ele fez o gol e depois ainda teve o rebote que poderia ter ido para o Juninho. Então, assim, acho que as decisões de Felipe Luiz foram bem acertadas. Só aproveitando, por uma questão de timing que absolutamente quem eu vou falar não tem, pela continuidade do Abel Ferreira, mas não pelo continuismo na presidência do Palmeiras. Presidente Leila, ainda mais dias antes de uma final de Libertadores, não dá nem sinal de que vamos pensar num terceiro mandato. É deplorável, pode ser até legítimo, mas... pode ser até legal, mas não é legítimo e não deve ser. Foi assim que, inclusive, o seu ex-parceiro, que fez, inclusive em 96, oficialmente, dá para discutir, sócio do Palmeiras, o que fez com que a senhora pudesse ser eleita antes, o Mustafa também levou o Palmeiras ao mal e barato e aos rebaixamentos por continuar. Marcelo Teixeira no Santos, Eurico Miranda no Vasco da Gama, Alberto Dualib no Corinthians, Juvenal Juvencio no São Paulo, e estamos falando de treinador, de presidentes que foram campeões de muita coisa, para não dizer campeões de tudo. Mas, por favor, dona Leila, volte às suas empresas, assuma o Vasco, assuma a CBF, mas não tente um terceiro mandato. E não vou falar nem no meu clube, porque eu não sou sócio, porque eu não quero ser sócio exatamente por situações como essa. Não queira, inclusive um dos principais cabeças dessa ideia é um amigo meu de 40 anos, que continua sendo meu amigo, eu continuo respeitando a Leila no que ela faz de bom, mas, de novo, o Palmeiras não vai cair, não vai acabar quando a senhora sair, como foi com o Mustafa, embora ele tentasse acabar. Lembrando que se não fosse pelo Mustafa Contuso, o Palmeiras não teria Allianz Parque. E não teria a Leila presidente também, mas deixa outra história. Mas, por favor, acabou o seu mandato, coloque quem você quiser, seu marido, gente próxima, tem muita gente próxima que adora, mas, de novo, continuismo não, e continuismo deixar meio que claro, a SPN 3 dias antes da Libertadores ser decidida, por favor, Leila Pereira, não.
Rossi. Nota 7. Varela. Jogou muito Varela, um dos melhores em campo. Vou dar nota 8,5. Danilo. Danilo, autor do gol do título, né? Não tem como não ser nota 10 pra ele. Léo Pereira. Léo Pereira também fez uma partidaça, a defesa toda do Flamengo. Vou dar nota 8. Alexandro. Alexandro, 7,5. Pulgar. Pulgar poderia ter sido expulso lá no primeiro tempo, ter botado tudo a perder. Vou dar uma nota 6. Jorginho. Jorginho foi bem, em alguns duelos ali perdendo e parando com falta, 6,5. Carrascal. Carrascal foi incisivo ofensivamente, vou dar nota 7. Arrascaeta. Arrascaeta joga demais, cara. O cara é poesia. Não tava 100% fisicamente, claramente um pouco abaixo, mas eu vou dar uma nota 9. Samulino. Samulino, bem em algumas oportunidades, em outras não. Acho que um 8. Bruno Henrique. Bruno Henrique não achei tão bem no jogo, viu? Eu vou dar um 6,5 pro Bruno Henrique. Everton Cebolinha. Esse entrou bem demais. Mudou ali o Flamengo, jogadas perigosas e tal. Ganhou muito tempo, que era o que o Flamengo precisava na pressão do Palmeiras. Vou dar uma nota 8,5 pro Cebolinha. Luiz Araújo. Luiz Araújo pouco fez no jogo, né? Fez mais defensivamente, fechando ali o corredor do Varela. Acho que eu vou dar um 6,5. Juninho. Juninho, pouca coisa também em campo, nota 6 pra ele. Técnico Felipe Luiz. Bem demais, montou um Flamengo muito sólido defensivamente, que não tomou chute na direção do gol numa final de Libertadores. Nota 9,5 pro Felipe Luiz. Eu acho que ele tem a culpa num sentido, de não ter conseguido ao menos pressionar o Danilo. Não, ele atrapalhar. sobe sozinho. Porque Mas... a questão é a seguinte... Não só sobe sozinho, ele pega impulso Ele vem sozinho, ele vem vindo. Ele vem lá de fora. Pra mim... Se você bota alguém no meio, você atrapalha a corrida. Ali, ele veio e todo mundo subiu. Ele veio completamente livre. Ali você tinha que ter um jogador que não necessariamente precisava ser alto, que às vezes nem é o mais alto que faz isso, que faz o bloqueio. O Vitor que é não deixar Martinho, embalar. É o né? pick and roll, que a gente fala do basquete. E aí, quando o Danilo embala, é muito difícil você conseguir. E a altura que o Danilo subiu é um absurdo. Assim, é um absurdo. A câmera de trás mostra a impulsão que ele teve. Mesmo qualquer um jogador embalado e outro parado, não tem como. Não tem como. O que podia acontecer é o Danilo se machucar na queda depois, porque o Danilo ia por cima, do jeito que ele veio. Pra mim, o erro ali é que a marcação foi totalmente por zona, praticamente, e ela não teve o bloqueio, porque o bloqueio é pra você ficar enchendo o saco do cara. Mas aí é a maneira que o Palmeiras tem de... Tanto é que eu até falava pro Vitor, as bolas paradas de um lado e pro outro, de uma maneira geral, não estavam entrando. Os dois times estavam defendendo muito bem as bolas paradas. Mas foi nisso que ganhou. Vivenciar isso aqui, eu que fui torcedor do Flamengo, eu ia pra arquibancada, eu assumi o microfone justamente por isso, porque antigamente eu cantava as músicas na arquibancada, então por isso que eu sei a maioria ali das músicas, então pra mim é um sonho que eu realizo, poder jogar num clube que é do meu coração, da minha família, onde eu sempre acompanhei desde pequeno, e ganhar muitos títulos com essa camisa, fico até arrepiado aqui, emocionado, porque é a nação que leva o Flamengo pra cima, pra ganhar essas coisas. Eu, como torcedor, lembro que o Flamengo me dá muitas alegrias também, então estar dentro de campo, poder conquistar tudo isso é muito bom pra mim também. João, não tem nem palavra, cara. Momento único na vida do flamenguista, na minha vida também. Campeonato, e eu sou tricampeonato. Cara, muito feliz. Boa noite. Eu passei minha vida inteira achando que eu nunca veria o Flamengo na final da Libertadores. E coube o Flamengo ser o primeiro tetracampeão. É bem difícil de acreditar. Você foi muito maltratado, Wes, para essa competição? Mas o Flamengo também maltratou demais a Libertadores. O Flamengo já chegou atrasado num jogo decisivo dentro do Maracanã. O Flamengo já jogou uma Libertadores com... Eu não vou citar o nome dos jogadores, porque isso vai ser muito deselegante, mas
com reforços que eram incompatíveis com essa competição. O Flamengo já jogou essa competição com um técnico interino. O Flamengo já brigou muito com a Libertadores até o Flamengo entrar num viés de entender o que é competição. E eu me lembro, a última vez que o Flamengo foi eliminado na fase de grupos, eu me lembro que em 2017, que quando eu voltei à redação do então Esporte Interativo, estava a redação inteira me sacaneando, e eu dei um grito e falei assim: vocês são machão? Vamos ver quem aposta comigo $500 que até 2024 o Flamengo vai ter 3 títulos de Libertadores. Ninguém quis, eu baixei para 200, ninguém quis, baixei para 100 e um quis. E eu ganhei a aposta. E agora o Flamengo é tetracampeão em 2025, um ano depois da aposta que eu coloquei, com um título a mais. É difícil de acreditar. Se você volta em 2017 e fala isso, acho que ninguém acreditaria. Mas eu acho que o Flamengo entrou num círculo virtuoso que era possível imaginar que o Flamengo brigaria. Nem sempre ganharia, como não ganhou em 2021. Mas o Flamengo hoje é o clube brasileiro com mais títulos de Libertadores, algo que eu nunca imaginei na minha vida. Primeiro jogo, no jogo do Maracanã, eu entendia que eles queriam explorar muito bola nas costas dos nossos laterais. E principalmente transições. Então, boa. Cuidado. De novo ele, foi ele. Você gostou, né? Cuidado. Dá uma toalha, cuidado. Alcunha, pô. Tá gelado, filho? Sim, não. Felipe. Obrigado.